Ó Senhor, então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória seja a Deus. Quando Jó falou isso, Jó estava declarando para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, sobre o seu poderio, sobre a sua excelência, sobre as suas maravilhas, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência. Louvado seja o nome do Senhor. Bem sei que tudo podes. Ele, para declarar esta palavra, para ele falar desta maneira sobre o Senhor, ele teve que passar por experiências próprias. Ele passou por experiências dele mesmo, experiência de perca, experiência de dor, de sofrimento, experiência de desprezo, experiência de humilhação, experiência de rejeição, experiência de enfermidade, experiência de perca financeira, perca material. Ele passou por tudo isso. Mas uma coisa ficou de pé na vida de Jó: a sua fé ficou de pé. Por isso, no término deste livro, ele declara para o Senhor. Por que ele declara para o Senhor esta palavra? Porque ele passou por tudo isso. Ele passou pelo vale, ele passou pelo deserto, ele passou por todos esses momentos tão difíceis. Mas no final da história, porque ele venceu, porque ele passou, por isso ele estava de pé e vivo para declarar esta palavra. Porque ele venceu, confiante no Deus vivo. Porque ele não murmurou. Porque ele não pecou contra o Senhor. Ele reconheceu neste capítulo que só Deus poderia ajudar ele a passar por tudo aquilo e continuar de pé. Só porque ele declarou isso. Ele declarou isso porque ele viu a mão do Senhor. Ele declarou isso porque ele passou no vale com Deus. Ele declarou isso porque ele sabia, ele sabe que Deus não deixou só. Ele declarou isso porque ele sentiu a presença de Deus em todos os momentos difíceis. Quando seus amigos desprezou, quando a sua mulher, louvado seja o nome do Senhor, quando a sua mulher se indignou, louvado seja Deus, contra o Deus que ele servia. Quando todos o rejeitou, o repudiou, quando todos tinham nojo dele, mas ele viu que em tudo o Senhor não deixou, o Senhor jamais o abandonou. Por isso, pelo poder que ele viu, pelas maravilhas que ele declarou, pelo vale que ele passou, ele pôde nesse versículo declarar: bem sei eu. Ele não disse bem sei que qualquer outra pessoa sabe, não. Ele não disse que foi segunda e nem terceira pessoa. Ele disse eu, presente, pessoa do presente. Eu bem sei que tudo podes. Ele que está dizendo nesta palavra: eu bem sei porque passei, eu bem sei porque as experiências quem viveu foi eu bem sei porque senti na minha pele, eu bem sei porque vivifiquei a presença do Deus vivo no vale, eu bem sei porque quem passou foi eu com ele e ele comigo. Eu bem sei o que atravessei, eu bem sei de tudo que vivi com ele. Por isso que eu posso declarar que nenhum dos pensamentos dele, nenhum dos seus projetos, nenhum dos seus requerimentos que ele queira fazer, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido por alguém, pode ser impedido por nenhuma pessoa. Aí ele disse: bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. Ele declara que tudo que Deus projeta, ele declara que tudo que Deus planeja, que todos os sonhos de Deus, que todos os planos de Deus, que a vontade do Todo-Poderoso, ninguém pode frustrar, ninguém pode impedir Deus trabalhar quando Ele quer na vida de alguém, ninguém pode impedir Deus trabalhar quando Ele quer sobre a terra, sobre esta humanidade, ninguém pode impedir Deus trabalhar. Deus cumpriu o seu projeto, não tem levante,
não tem enfermidade, não tem mal amizade, não tem maus amigos, não tem conselhos ruins, não tem muralha, não tem mar, não tem montanha, tem nada que possa impedir Deus trabalhar quando Ele quer agir na vida de alguém. Então, quando chega em Jó 19, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando ele declarou isso, foi no meio da luta, no meio da batalha, da rejeição, da repúdia, dos que o antes o abraçavam, dos que o antes sentava com ele no banquete. E agora, neste momento que ele declara isso, ele era rejeitado, repudiado. Ele se encontrava só, abandonado por tudo e por todos. Ele se encontrava no sofrimento, no vale, na dor de todas as situações que alguém poderia passar ou imaginar que poderia passar. Ele se encontrava naquele momento, mas ele levanta a sua voz e diz: eu sei. Mais uma vez ele fala da pessoa do presente, dele mesmo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra e sobre o meu favor. Ele declara que sabia que ninguém poderia fazer nada por ele. Ele declara que para a humanidade era o fim dele. Ele declara que para os seus amigos, os seus parentes, aqueles que ele te rodeava, já eram os últimos momentos de vida de Jó, porque para a humanidade Jó não tinha mais jeito, ele só estava no couro e no osso, de lepra, cheio de enfermidade. Então para a humanidade não tinha mais jeito para ele. Para ele agora só se restava a morte. Mas ele declara que ele conhece o seu Redentor. Ele declara que ele sabe de que ele está falando, porque ele passou, foi ele que passou no vale com ele, foi ele que passou no deserto com ele. E a fé de Jó é tão tamanha, grande, que ele declara isso: eu sei que ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, voltando para o 42, pelo qual a gente leu, depois que ele já passa por tudo isso, e por ele ter declarado no versículo 19, ele consegue, e ele realmente chega ao 42 dizendo: eu bem sei que o Senhor tudo pode, e os teus pensamentos ninguém pode frustrar. Olha o que ele declarou no versículo 19, e olha quando ele chega no 42, olha ele aí vivo, olha ele aí com a sua fé de pé, olha ele aí exaltando, glorificando e exaltando a Deus. Olha ele aí declarando o poderio, olha ele aí declarando santidade, né? Aí declarando em honra e glória o poder de Deus. Olha ele adorando a Deus aí na beleza da sua santidade, dizendo que ele sabe que tudo que Deus planeja ninguém pode impedir. Por que ele declara isso? Porque ele passou por tudo que Deus permitiu ele passar. Ele passou. Ninguém pode impedir o que Deus permitiu Jó passar. Ninguém pode tirar Jó da prova, a não ser o próprio Deus. Ninguém pode fazer nada por Jó, a não ser o próprio Deus. Mas também ninguém pode destruir a Jó, porque Deus estava com ele. Aí ele chega e diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. O apóstolo Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele também, o apóstolo Paulo também aqui está falando que ele passou por tanta experiência com Deus, ele passou por tantos momentos difíceis e momentos bons, que ele declara que ele naquele momento ele já estava preparado para passar por abundância e por escassez. Ele declara aqui que ele teve experiência viva com o Senhor. Ele declara aqui que ele vivificou a mão do Senhor em tudo. Ele declara aqui que ele foi preparado por Deus para aprender e saber passar por todos os momentos. Por isso ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece, passar por escassez e passar por abundância, ter alegria e sentir tristeza. Estou preparado para isso, disse o apóstolo Paulo. Então todo o poder está sobre o Senhor. Ele é o controle de todas as coisas nas nossas vidas.
Todos os seus projetos, seus pensamentos em favor de nossas vidas estão no controle de Deus. E ninguém pode impedir Deus de Ele operar milagre. Ninguém pode impedir Deus de fazer o que lhe apraz. Então somente nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos entender a vontade de Deus para nossas vidas. Nós devemos aceitar o querer de Deus, o nosso chamado. Nós devemos entender o que Deus preparou para nós, quais são os sonhos de Deus para nossas vidas. Que não sejam os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus estejam enquadrados nos nossos sonhos, nas nossas vontades. Aí sim, nós podemos também dizer, de pé, confiante todos os dias na nossa jornada, que o Senhor tudo pode. Os sonhos dele, jamais ninguém pode frustrar. Então eu creio que os nossos projetos, o nosso chamado, as nossas promessas que Deus fez para nós, que Deus tem para conosco, ninguém poderá quebrar, ninguém poderá tirar de nós aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Guarde esta palavra para o seu coração. Se prepare. Busque a Deus para viver as suas experiências. Busque a Deus para poder conhecer a Deus melhor. Busque a Deus para poder ser cheia do Espírito Santo. Busque a Deus para ter ouvido sensível. Busque a Deus para ter discernimento de espírito, para entender o que é que Deus quer para comigo e para com você. E aí o nosso chamado, a nossa trajetória será mais fácil de nós passar e atravessar e chegar no fim da jornada, porque o nosso objetivo não é começar e parar no caminho. O nosso objetivo não é começar e desistir, largar a cruz. O nosso objetivo é começar e chegar até o fim. Como ele disse para Daniel, tu, Daniel, porém, vai até o fim. E o projeto de Deus é que nós viemos a chegar até o fim. O projeto de Deus é que a gente chegue na Canaã celestial. O projeto de Deus é que a gente continue caminhando, marchando, sem dar ouvidos aos demais. Mas o nosso objetivo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. E que Deus abençoe, que você possa ter este alvo na sua vida, esta meta de chegar ao céu, esta meta de continuar caminhando, marchando, em nome de Jesus, segurando, confiando em nome de Jesus no Senhor Jesus Cristo. E de pé nós ficaremos para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos de maneira gloriosa, que Deus possa fazer morada, que Deus possa achar guarida no teu coração, na tua mente neste dia, que através desta palavra você possa vivificar algo novo de Deus para a sua vida, e que os conselhos dos amigos, que os conselhos daqueles que não querem ver o seu bem, daqueles que não querem ver você baixando, você possa descartar. Louvado seja Deus, como Jó descartou o conselho da sua mulher, como Jó descartou as críticas dos seus amigos, como Jó descartou os levantes de todos aqueles que tentou jogar ele cada vez mais para baixo, mas ele olhou para o seu Redentor, ele olhou para o alto e ele declarou, louvado seja Deus, que a vitória dele vinha de lá, e verdadeiramente a vitória dele veio do alto, e Deus assim o fez, ele honroso. Deus honrou Jó de maneira tão grandiosa, que deu em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Ele recebeu em dobro. Louvado seja Deus, materialmente falando e espiritualmente falando e fisicamente falando. Deus restituiu tudo que Jó perdeu. Deus restituiu todas as coisas. Deus deu em dobro tudo que Jó tinha, porque Jó foi fiel ao Senhor. Deus abençoe. Um abraço, fica com Deus.